Bem-vindos a mais uma aula de Microsoft SharePoint para administradores. Hoje nós vamos falar sobre identidades dentro da plataforma. Vamos lá. Bem, essa parte é muito fácil de entender, porque quem toma conta da parte de identidades dentro do Microsoft 365 é uma outra plataforma mais focada nesse tipo de gestão, que é o Azure AD. O Azure AD é o AD do Microsoft Windows Server hospedado em nuvem, né? Só que na nuvem do Azure, porque o Microsoft 365 é SaaS, mas a gente não pode esquecer que tem o IaaS e o PaaS também, né? Plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. Então, num breve texto aqui, o Microsoft 365 usa o Azure Active Directory, o Azure AD, um serviço de autenticação de identidade de usuário baseado em nuvem, que está incluído em sua assinatura do Microsoft 365. Todo o Microsoft 365 tem o Azure AD incluso, porque precisa ter, né? Até o Basic tem, né? A gente fala do Basic porque sempre é a licença mais espartana, a licença inicial, a mais básica. Para gerenciar identidades e autenticação no Microsoft 365. Configurar sua infraestrutura de identidade corretamente é essencial para gerenciar o acesso e as permissões de usuário do Microsoft 365 para a sua organização. Então, quando a gente fala do perfil do usuário, do acesso do usuário, né, tudo bate na questão do login e do que ele vai fazer dentro da plataforma. Então, você precisa registrar quando o usuário loga, o que ele faz, em que momento, né, em que horário, em que dia. E toda essa parte de identidade ela nasce no Azure AD, né, que é uma partezinha ali do Microsoft Azure, a parte de identidade em nuvem, que se integra ao Microsoft 365. Por ser tecnologias da mesma empresa, né, então são produtos irmãos ali que nativamente se integram, e você não precisa ter um produto de identidade no Microsoft 365 exclusivo para o Microsoft 365. Não. O Azure AD, como ele é Microsoft, e o Microsoft 365 como também é Microsoft, e aí nós temos outras plataformas e serviços e produtos da Microsoft, vamos citar alguns aí que são mais apartados, né? O Power BI, a Power Platform com seus powers aí, né? O Power Agents, Power Pages, que são os mais novos, mas também o Power BI, Power Apps e por aí vai, né? Power Automate. Também tem lá a plataforma de Business Solutions focada em vendas, né? Em CRM, o Dynamics 365 CRM for Sales. Todos eles e tantos outros que existem, né, o portfólio da Microsoft é muito grande, usam Azure AD, porque é o produto de identidade para acesso, para autenticação, tá? Aí nós temos aqui alguns atributos que é interessante nós passarmos um pouco sobre eles. Aí nós temos aqui alguns modelos de identidade na nuvem, né? Basicamente são dois: a identidade totalmente nuvem, total cloud, que a gente chama, que fica somente na infraestrutura de nuvem, e a identidade híbrida, né, que vai herdar, que vai puxar o que está no ambiente local e vai replicar para o ambiente de nuvem, tá? Isso já existe desde que Microsoft 365 é Microsoft 365, mas as ferramentas, as tecnologias de sincronia, de integração, elas também evoluíram. Então vamos lá, nós temos atributo, identidade na nuvem e identidade híbrida. Por definição, a conta de usuário na nuvem, quando você tem um ambiente que você não tem integração com o ADDS, que seria o AD local, né? Active Directory Domain Service, você só trabalha com os usuários na nuvem, cria na nuvem, exclui na nuvem, edita na nuvem, então você tem o cenário de identidade na nuvem. E aí, por definição, a conta de usuário só existe no locatário do Azure AD. Então, quando você lê Azure, é nuvem, é cloud, é a parte de identidade do Microsoft 365, para a sua assinatura do Microsoft 365. Enquanto que, na identidade híbrida, a conta de usuário existe no ADDS, ou seja, no AD local, no Active Directory da sua empresa, tá? E uma cópia também está no locatário do Azure AD, tá vendo? Então, o processo de integração, na verdade, realiza uma cópia. Vai copiar no que está local e vai replicar para o que está na nuvem. Se você criar um usuário numa OU que está sendo monitorada pelo processo de sincronização e cópia, essa OU vai ser copiada e replicada, vai aparecer, esse usuário dessa OU vai ser replicado e vai aparecer no Microsoft 365. Você vai enxergar ele lá, ele vai ser criado lá também, né? Então, o que acontece? Esse usuário vai poder logar na sua máquina o Windows
aqui no seu desktop e acessar os recursos locais da sua LAN, da sua rede local, né? Local Area Network, e também esse mesmo usuário, como ele foi replicado lá no Microsoft 365, vai aparecer lá, vai ter credenciais lá e vai usar os serviços de nuvem também. Então, com o mesmo usuário, você usa serviços locais da sua rede local e da sua rede remota, lá no Microsoft 365, na nuvem do 365. Olha lá. A conta de usuário no Azure AD também pode incluir uma versão de hash de senha da conta de usuário do ADDS, tá? Tá até em inglês aqui, né? Já hashed, né? Já sincronizado, tá? O hash de senha é simplesmente a senha em si, né, que é criptografada de ponta a ponta. Quando ela sai de lá e ela chega aqui, ela tem duas criptografias, não é simplesmente texto, né, não pode ser assim, a segurança ela tem que ser levada em consideração, mas ela também sincroniza junto com o usuário. Então, na verdade, ela vai no pacote de sincronização. Quando você sincroniza um usuário, ele sincroniza aquela mesma senha da rede local e traz para cá, para que seja a mesma senha. O usuário não tem que ficar trocando ou lembrando que é uma senha lá e uma senha aqui. Com a mesma credencial que ele loga lá, logou no ambiente local, começou a consumir as aplicações e os serviços da rede local. E aqui no 365 tem que logar também com as mesmas credenciais, mas tem que logar também, tá? E aí eu vou dizer já porque esse também que eu estou frisando, tá? Com o mesmo usuário e a mesma senha, porque ele faz hash de senha, sincronia de senha. Bom, como o Microsoft 365 autentica as credenciais do usuário? Então tá aqui, ó, na nuvem, no ambiente de identidade na nuvem, o locatário do Azure AD para sua assinatura do Microsoft 365 executa a autenticação com a conta de identidade na nuvem. É o que eu falei. Você vai ter lá no ambiente da nuvem, num cenário de não sincronia com a AD local, você vai criar o usuário lá, vai entregar as credenciais para o usuário vai logar, e-mail e senha. Tá? Pode até habilitar depois um MFA, um segundo fator de autenticação, para logar com digital, para logar com Face ID, para logar com PIN, né? No caso do Windows Hello, né? Tem todas essas tecnologias aí, ou usar um aplicativo autenticador, como o próprio Microsoft Authenticator, mas tem outros no mercado também, ou SMS, ou e-mail complementar, enfim. MFA é um assunto que fica para depois. Por enquanto a gente não está envolvendo segundo fator de autenticação aqui, tá? Enquanto aqui no ambiente híbrido, você tem o locatário do Azure AD para sua assinatura do Microsoft 365. O locatário é a mesma coisa que tenant, né? Que ambiente, que environment, ok? Olha só, que manipula o processo de autenticação ou redireciona o usuário para outro provedor de identidade. Até porque você pode querer trabalhar com outro provedor de identidade que não seja o do Azure, o nativo da Microsoft, tá? Melhor para ambiente de nuvem somente, organizações que não têm ou que não precisam de uma DDS local. Você não precisa de um Active Directory local para poder fazer gestão das máquinas e da sua rede local e dos aplicativos e sistemas e bases que usam uma rede local, um ambiente local de máquinas, servidores e assim por diante. Quando você não precisa dessa infraestrutura, seus usuários trabalham mais a campo, mais home office, eles têm um perfil mais remoto. Então, você já começa a não precisar do ADDS local, Active Directory Domain Service, tá? Vamos chamar de AD local. Enquanto que no ambiente híbrido, que envolve essa rede local, esse ambiente local, organizações que usam a DDS ou outro provedor de identidade. Tá vendo? Eu sempre menciono aqui também, passa a mencionar outro provedor de identidade, porque é uma opção da empresa escolher um outro provedor de identidade que não seja o da Microsoft. Maior benefício no ambiente de nuvem, simples de usar, não são necessárias ferramentas de diretório ou servidores extras. Você assinou o Microsoft 365, está tudo lá. Tá pronto, você não precisa de mais nada, tá? Enquanto que no ambiente híbrido, os usuários podem usar as mesmas credenciais ao acessar recursos locais ou baseados em nuvem. É um resuminho de tudo aquilo que a gente já disse, né? Integra-se o ambiente local com o ambiente de nuvem e o local manda para a nuvem, tá? Criou no local, manda para a nuvem. Importante dizer aqui, eu vou repetir isso ainda hoje, que esse sentido de réplica de usuário e senha e hash de senha, ele é one way, ele só tem um sentido, ele não volta, né? Não dá para você criar na nuvem lá no Microsoft 365 e fazer voltar e escrever aqui no AD, não é assim que funciona. É sempre do AD local replicando para a nuvem, tá? Tem como você criar na nuvem? Até tem, mas na hora que o seu servidor
de sincronia for sincronizar, ele vai fazer um replace, ele vai sobrescrever aquilo que você criou na nuvem, vai perder tudo que você fez na nuvem, porque é um ambiente sincronizado, tem que vir do local para a nuvem, não cria na nuvem, não deleta na nuvem, não edita na nuvem, faz tudo no ambiente local e replica para a nuvem, tá bom? Depois que você implementar, você tem que prestar atenção nisso, que o seu management não será na nuvem, será no ADDS, tá ok? Vamos lá, mais um pouquinho de explicações aqui, tá? Olha lá, identidade na nuvem. Uma identidade somente na nuvem usa contas de usuário que existem somente no Azure AD. A identidade somente na nuvem normalmente é usada por pequenas organizações que não têm servidores locais ou não usam o ADDS para gerenciar identidades locais. Aqui estão os componentes básicos da identidade somente na nuvem. Então tá aqui, ó. Aqui é um ambiente local, tá? Aqui, ó, sua organização, isso aqui é DDS, tá? E usuários on-premises consumindo aí serviços, recursos de uma rede local. Chegou lá na máquina Windows, logou no ADDS, tá consumindo LAN, recursos de LAN, tá? Aí você tem os usuários que estão remotos. O que é esse usuário remoto aqui? Isso aqui é um usuário que tem um computador conectado na internet, em qualquer lugar do mundo, sob qualquer tipo de internet. Wi-Fi, cabeada, 4G, 5G, tá? E você tem o Microsoft 365. Né, por fim aqui, onde você tem o Azure AD, tá vendo? É um Azure especial, não é o ADDS, é o Azure AD, e você tem conta mais senha, porque é isso que o usuário precisa para começar a usar o 365. Tem uma conta e uma senha, né? A conta ele loga com e-mail, é o ID dele, né? É o SMTP, é o UPN, né? Tem algumas formas de chamar esse usuário aqui, essa conta aqui. E a senha e a password dele. Usuários locais e remotos online usam suas contas de usuário e senhas para acessar os serviços de nuvem do Microsoft 365. O Azure AD autentica credenciais de usuário com base em suas contas de usuário e senhas armazenadas. Como as contas de usuário são armazenadas apenas no Azure AD, ó, apenas no Azure AD, deixa grifado aqui. A gente está falando do ambiente de nuvem, identidade de nuvem ainda, tá? Você gerencia identidades de nuvem com ferramentas como o Centro de Administração do Microsoft 365 e o Windows PowerShell, usando commandlets aí para poder fazer o gerenciamento por linha de comando, tá? Então esse é o ambiente de nuvem, é assim que funciona. E como é que essas identidades, né, essas pessoas, deixa eu usar aqui uma tinta vermelha. Ah, já tá. Como é que ela vai fazer essa autenticação? Bem, o usuário que está aqui na empresa, imagina isso aqui um prédio, uma empresa local. Ele tem lá o ADDS, ou pode nem ter até ADDS, pode ter um serviço terceiro, ou não ter nada, né? Trabalhar em workgroup, por exemplo. Mas ele está na empresa, ele está na LAN, tá? Está consumindo algum recurso interno. Para poder logar no Microsoft 365, ele vai acessar o navegador dele, portal.microsoftonline.com ou office.com, que é o mais curto possível, né? O URL mais curta possível para chegar no microsoftonline.com. Vai colocar o usuário e senha e vai logar. Então, quer dizer, a autoridade de login está no Microsoft 365, portanto, está no Azure AD, tá? É isso aqui que ele vai fazer. Vai pegar essas credenciais, vai preencher e vai logar. E o usuário que está remoto, em qualquer lugar do mundo, com um dispositivo conectado na internet. Navegador, portal.microsoftonline.com, usuário e senha, do mesmo jeito. A única diferença é que eles estão em localidades diferentes. Localidade A, interno na empresa, localidade B, usuário remoto. Mas a forma de logar é a mesma, porque a autoridade de login está aqui no Microsoft 365. E isso aqui é nuvem, é acessado anywhere, de qualquer lugar. Tá? Agora vamos para o próximo cenário, que é a identidade híbrida. Identidade híbrida usa contas que se originam, tá? Olha lá, se originam em uma DDS local e tem uma cópia no locatário do Azure AD de uma assinatura do Microsoft 365. A maioria das alterações, com exceção dos atributos de conta específicos, olha lá, e tem uma cópia, eu vou grifar também aqui, no locatário, no tenant, do Azure AD. Então, quer dizer, ele faz uma cópia, né? Então, aqui você tem... fazer bonitinho aqui, ó. Você tem aqui um Ctrl+C, né? Nossa, ficou horrível, mas tudo bem. E um Ctrl. Depois eu trago minha mesa digitalizadora e fica melhor. Tá? Um Ctrl+C, Ctrl+V. Então ele faz uma cópia aqui. Posso até colocar o ícone de cópia aqui. Tá? Ele faz uma cópia
desse usuário e leva a senha junto. É o hash de senha que a gente comenta sempre, tá? A maioria das alterações, com exceção dos atributos de conta específicos, só fluem de uma maneira. As alterações feitas nas contas de usuários do ADDS, do AD local, são sincronizados com a cópia no Azure AD. Então, no First Synchronization, lá, né, no First Sync, que é a primeira sincronização, aquela sincronização total, o usuário ele é copiado de fato, ele é criado aqui, porque ele foi criado aqui. Então, quer dizer, criou aqui. Na hora que o servidor, o processo de sincronia roda, ele detecta, opa, tem coisa nova no DDS aqui, vamos replicar lá. Ctrl+C, Ctrl+V. A partir dessa primeira sincronia total, ele vai fazer sincronia incremental. Tudo aquilo que é alterado aqui, inclusive deleção, inclusive exclusão. Se ele notou que usuários que tinham aqui, que ele já tinham copiado para lá, né? Ele deletou aqui, alguém deletou, excluiu aqui, ele vai excluir o que está lá também, tá? E se editou aqui, ele vai editar lá também. Então aqui ele diz o seguinte, as alterações, tá? As alterações feitas nas contas de usuários do ADDS, do ambiente local, são sincronizados com a cópia que está aqui, porque já existe uma cópia. Ou seja, tem um ID único na rede local que se amarra com um ID único. É uma relação que se faz, né? Parece BI isso aqui, relação entre tabelas, entre campos-chaves de uma tabela. Com a cópia que está aqui. Então ele sabe que essa cópia que está aqui está relacionada a um usuário original do AD local que está aqui. É somente com com essas duas IDs, com essas duas identidades, que vai haver a comunicação e vai haver ali a alteração one way, sempre daqui para cá, nesse sentido, do AD local para o AD Azure, tá bom? Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Pode ficar até maçante, repetitivo, mas é fundamental você entender isso aqui, porque se você não entender esses conceitos, você pode fazer grandes besteiras aí no seu ambiente, na hora de administrar. Retrabalho, descobrir que, eu vou criar aqui na nuvem hoje. Cria na nuvem, depois que você tem ambiente sincronizado, vai perder todo o seu trabalho aqui, tá? Vai ser trabalho perdido. Por isso que é importante. Identidade híbrida, continuando aqui, tá? O Azure AD Connect, hoje ele é chamado assim. O que é esse Azure AD Connect? Esse nome é novo para mim. Azure AD Connect é o nome do servidor, né? É um serviço, na verdade, mas precisa ter um servidor rodando isso. Que vai rodar o processo, o software, a solução de sincronia, tá? O sisteminha de sincronia, vamos chamar assim. Ele já foi chamado de DearSync anteriormente, ele já foi chamado, ele já teve outros nomes anteriormente e hoje ele é chamado de AD Connect, tá? Então o Azure AD Connect fornece a sincronização de conta em andamento. Ele é executado em um servidor local, tá vendo? Então tem que implementar um servidor aqui, um member server, tá? E seja ele virtualizado ou um servidor físico mesmo na rede ali, como membro da árvore, né? Daquele domínio ou da árvore de domínios que você está trabalhando e sincronizando com o Microsoft 365 e implementar lá o AD Connect, né, que é um servidor de sincronia. Tem o software exclusivo que você baixa, você acessa esse software na console de administração do Microsoft 365, configura, né, diz para ele quais são as OUs que ele vai usar para sincronizar, então já deixa organizado as OUs, senão ele vai levar a pancada de coisa que você tem se você não fizer filtro nenhum, né, em todas as suas OUs ali, padrões, e ele começa a trabalhar. Ele é executado em um servidor local, verifica se há alterações no ADDS, no ambiente local, e encaminha essas alterações para o Azure AD. O Azure AD Connect fornece a capacidade de filtrar quais contas estão sincronizadas e se devem sincronizar uma versão de hash de senha de usuário, conhecida como PHS, né? Sincronização de hash de senha. Isso aqui já é a tradução, na verdade, tá? É Password Hash Synchronization, aqui está em inglês, tá? Sincronização de hash de senha. É a senha que vai junto com o usuário, pessoal. Não tem segredo aqui. E aqui você tem uma breve explicação aqui, né? De como funciona. Aqui você tem o DDS local com a conta local. Aí você tem o member server lá que você implementou com o Azure AD Connect instalado, olha lá, servidor rodando Azure AD Connect. E você tem os usuários on-premises aqui, normal no seu ADDS, né? Você vai fazer um filtro, vai selecionar as OUs que vão ser sincronizadas para levar esses usuários para o Microsoft 365. Bem, lá no Microsoft 365, no ambiente de Azure AD desta vez, e não ADDS+, porque é nuvem, nós temos então a cópia dessas contas, tá? Então você tem aqui aquele ID que eu falei que é único, né? Entre um e outro. Para fechar aqui, essa identidade híbrida, quando você implementa a identidade híbrida, seu DDS local é fonte autoritativa. Deixa eu grifar isso aqui.
fonte autoritativa. Ó, marca isso aqui, não esquece, tá? Para informações da conta. Isso significa que você executa tarefas de administração principalmente locais. Tarefas de administração locais, depois que você sincroniza, que são sincronizadas para o seu Azure AD. Então, quando você tem um ambiente sincronizado, resumindo, pessoal, no Microsoft 365 é apenas reflexão do que você faz no Azure AD, tá? No ADDS. O tenant de Azure AD, lá no Microsoft 365, tem uma cópia das contas do ADDS. Nessa configuração, tá vendo? São textos que vai sempre reforçar essa ideia, para ficar bem fixo, precisa ficar bem fixo. Nessa configuração, usuários locais e remotos que acessam serviços de nuvem do Microsoft 365 se autenticam no Azure AD. A autenticação é aqui, mas ela só pode ser aqui porque esse cara que é local já entregou o que é necessário para logar, que é usuário e senha, são as informações da conta, lá na nuvem, lá no Azure AD do Microsoft 365, tá certo? Algumas observações importantes aqui, tá? Algumas observações importantes aqui. Você sempre precisa usar o Azure AD Connect para sincronizar contas de usuários de identidade híbrida. Você precisa das contas de usuário sincronizadas no Azure AD para executar a atribuição de licença. Tá vendo que um precisa do outro? O que eu preciso fazer? Atribuir licença. Mas o que eu preciso ter para atribuir licença? Eu preciso ter a conta do usuário. Mas o que eu preciso ter no Azure AD já, né? No Microsoft 365, que é de lá que eu faço a atribuição de licença. Mas o que eu preciso ter para ter uma conta no Azure AD do Microsoft 365, uma vez que o meu ambiente é híbrido? Opa, eu preciso ter criado a conta no ADDS e o meu servidor Connect, Azure AD Connect, ele já ter sincronizado para o meu ambiente de nuvem, tá vendo? Uma coisa depende da outra. E o gerenciamento de grupo, configurar permissões ou outras tarefas administrativas que envolvem contas de usuário. Bem, porque daí depois que você tem uma identidade sincronizada no Microsoft 365, você vai poder querer que aquela identidade ela seja membro de um grupo, seja owner ou simplesmente membro, e aí tudo fica dependente do processo inicial, que é criar uma conta no ADDS, sincronizar e disponibilizar essa conta no Azure AD, tá bom? Ficou claro? Quando as contas de usuário do Azure ADDS são sincronizadas pela primeira vez, elas não recebem automaticamente uma licença do Microsoft 365. Isso aqui é claro, né? Quando você faz a sincronia do usuário, o usuário aparece lá, mas é um usuário não licenciado. Você precisa depois licenciar, se quiser fazer com que esse usuário consuma os recursos de uma licença do Microsoft 365. É o passo seguinte, tá? E não podem acessar serviços do Microsoft 365 como e-mail. Primeiro, você deve atribuir um local de uso a elas, né? Então você precisa dizer quais são as regras de uso de dados que você vai atribuir. É no Brasil? É num data center americano? É num data center europeu, asiático? Né? Você precisa determinar, até porque você precisa refletir nestas configurações iniciais, nestas determinações iniciais, de onde que o usuário vai trabalhar. Se a tua empresa ela tem matriz e filiais espalhadas pelo mundo, você precisa refletir essa geolocalização também na hora da criação do usuário. O usuário que eu estou criando hoje, ele está na nossa filial lá da Índia, então você precisa criar a conta no servidor indiano do Microsoft 365, enfim, da localidade com qual essa pessoa vai trabalhar, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma série de regras em cima de documentos que dependem do país onde você está, que diferem, tá? Questões legais também, né? De multigel também. Então, isso é importante. Por isso que é frisado aqui e é uma observação importante. Primeiro, você deve atribuir uma conta de uso a elas. Em seguida, atribuam a licença a essas contas de usuário, individualmente ou dinamicamente por meio de associação de grupo, que também dá para fazer, é bem prático. Se você tem um I/O muito grande, aí, um turnover de usuários muito grande, sendo contratados e desligados, ou até subindo de cargo, né, trocando de cargo, então você pode querer fazer a atribuição de licença por grupo, né? Entrou nesse grupo aqui, você dá uma licença de Microsoft 365, ou sei lá, Business Premium, para esses usuários que entrarem nesse grupo. Aí já dá o nome do grupo como licença de Microsoft 365 Business Premium, enfim, Microsoft 365 Business Premium, aí vai da sua gestão, como você vai querer se organizar, tá? A regra aqui é, né, que a gente indica, poucos usuários, trabalha por usuário pontualmente. Muitos usuários, trabalha por grupo de associação, né, vai facilitar a tua vida aí, tá? Senão você vai ter que ter uma equipe muito grande para fazer uma tarefa pequena, mas porque tem usuários em massa ali. Autenticação gerenciada. Tá
trazer aqui para cima. Autenticação gerenciada, sincronização de hash de senha, famoso Password Hash Synchronization, né? O PSH. Com o PSH você sincroniza suas contas de usuário do DDS com o Microsoft 365 e gerencia usuários localmente. Os hashes de senha de usuário são sincronizados do DDS para o Azure para que os usuários tenham a mesma senha local e na nuvem. Essa é a maneira mais simples de habilitar a autenticação para identidades do DDS no Azure. Quando as senhas são alteradas ou redefinidas localmente, os hashes de nova senha são sincronizados para o Azure AD para que seus usuários sempre possam usar a mesma senha para recursos de nuvem e recursos locais. Tá vendo? Olha isso aqui, eu vou grifar. Porque isso aqui eu já falei antes, isso aqui é importante também como... Cadê? Recursos de nuvem e recursos locais. Então, quando você tem um ambiente híbrido de Microsoft 365 via Azure AD Connect, ele leva o quê? Leva usuário e senha, certo? Então, ele vai possibilitar, quando você cria um usuário no ADDS, que ele consuma os recursos locais da rede local e com aquele mesmo usuário e senha que está sendo sincronizado, né? O servidor de Azure AD Connect nada mais está fazendo uma automação ali que você precisaria ter que criar manual no Microsoft 365, mas também abrir mão para ter uma disparidade, criar de um jeito aqui, criar de um jeito lá. João com tio aqui, João sem tio lá, já são dois Joões diferentes, né? E aí ele aniquila essas capacidades de erro, de problemas, etc. Mas aí você faz com que esse usuário que foi criado aqui consuma recursos daqui e que está sendo replicado para lá e consumindo recursos de lá da nuvem, isso que ele está dizendo. As senhas de usuário nunca são enviadas para o Azure AD ou armazenadas em Azure AD em texto claro. Ó, eu vou também grifar isso aqui. As senhas de usuário nunca são enviadas para o Azure AD ou armazenadas em Azure AD em texto claro. O que quer dizer isso aqui? Não é simplesmente um texto que ele manda para lá, porque senão no tráfego, no caminho, intercepta e descobre a senha. Aqui no caso, você tem um dado que está sendo criptografado nas duas pontas, tá? Resumindo, esse envio de senha ele é criptografado de ponta a ponta, tá? Para ficar bem seguro. Alguns recursos premium de Azure AD, como proteção de identidade, existem em PHS independentemente do método de autenticação selecionado. Vamos lá. O PTA, né? Que é uma segunda forma. Inclusive, vamos voltar aqui para a gente só fazer um processo aqui, tá? Que é o seguinte, aqui, ó. Então, o usuário está aqui. Ele pode estar remoto, ele pode estar dentro da empresa, ele pode estar, resumindo, ele pode estar dentro da empresa ou fora da empresa. Quando ele acessa portal.microsoftonline.com ou office.com, que redireciona para portal.microsoftonline.com, o que acontece? Uma vez dentro da empresa, vai puxar, vai aparecer essa tela aqui. Deixa até eu... Aqui, pronto, puxei a tela um pouco mais para cima. Então vai aparecer essa página de login aqui. Coloca e-mail. Se o e-mail existir, ele prossegue. Tem essa também, ele faz essa checagem para ver se o e-mail existe naquele ambiente. Que ambiente? O do seu domínio. Tá? Que é parte sempre a partir do domínio. Então, se existe o Maurício.Casemiro no ambiente visionsharetecnologia.com.br, ele passa e vai pedir a senha. Se não existir o Maurício.Casemiro, ele nem deixa você prosseguir. Tá? Passou, coloca a senha. Aí ele entrega aqui. Tá? A entrega do serviço acontece aqui no Microsoft 365, porque daí você tem a homepage com os serviços para você consumir. No caso do ambiente, esse é o segundo, tá? No ambiente de autenticação gerenciada de passagem, que é PTA. O PTA fornece uma validação de senha simples para a Azure AD e para os serviços de autenticação usando um agente de software, tá? Então, ó, agente de software em execução em um ou mais servidores locais para validar os usuários diretamente com o seu DDS. Com o PTA, você sincroniza contas de usuário do ADDS com o Microsoft 365 e gerencia seus usuários localmente. O PTA permite que seus usuários entrem em recursos de aplicativos locais e do Microsoft 365 usando sua conta local e senha. Essa configuração valida a senha dos usuários diretamente no ADDS local, sem armazenar hashes de senha no Azure AD. Então ele vai buscar a senha no ambiente local, tá? Também voltado para organizações com o requisito de segurança para impor imediatamente estados de conta de usuário locais, políticas e senha horas de logon. Você passa a ter recursos recursos adicionais aqui. Então aqui, sendo de dentro ou sendo remoto também, né? O que acontece? Quando você opta por implementar por PTA, ele não vai
ao logar, ele não vai entregar direto aqui. Ele até passa por aqui, mas ele volta. Deixa eu passar por trás aqui. E na verdade passa mesmo, né? Por trás da webcam aqui. Ele volta e ele solicita e entrega as credenciais aqui. Então ele fecha a conexão aqui. Tá? Ele dá uma volta e fecha a conexão aqui. Aí você tem recursos adicionais, né? Como por exemplo políticas de senha e horas de logon. Aquelas políticas, né? Expira em 30 dias, em tantos dias, ou quando que o usuário pode logar no Microsoft 365 a partir de uma configuração PTA. Olha, o usuário só pode autenticar tanto na máquina dele local, trabalhar das 8 horas da manhã às 17. Se ele tentar logar depois das 17 horas, tanto nos recursos locais quanto nos serviços do Microsoft 365, na caixa de correio, nos documentos, enfim, nas aplicações, ele vai ser bloqueado, tá bom? Isso aqui é uma nova tecnologia que surgiu aí para substituir o ADFS, né, que seria a federação de domínio, né, que aí realmente não passa por ambiente de nuvem para logar, ele loga, ele autentica, não só entrega as credenciais, mas autentica no ambiente local, que é assunto para próximos slides aqui, tá? Olha lá. O que eu falei? Autenticação federada. Deixa eu já preparar o meu marca-texto aqui. A autenticação federada é principalmente para grandes organizações. Grava isso. Porque quando você tem um fluxo grande de pessoas logando, então você quer trazer a responsabilidade do login para o teu ambiente de ADDS. Organizações empresariais com requisitos de autenticação, outra coisa, requisitos de autenticação mais complexos. Então você quer ter mais controle sobre esse usuário que está logando, você quer fazer com que ele logue em determinados horários, né? Como a versão anterior já começa a entregar, mas aqui é mais complexo, né? Ele atende necessidades mais complexas. As identidades do ADDS são sincronizadas com o Microsoft 365, porque precisa ter o AD Connect do mesmo jeito, você precisa consumir no Microsoft 365. Se precisa consumir no Microsoft 365, precisa sincronizar. Mas acontece que as credenciais não são entregues lá, são entregues aqui, é diferente. E as contas de usuário são gerenciadas localmente. Com a autenticação federada, até aqui nada muda. Né? Envolveu a Azure AD Connect, usuário sendo sincronizado no ADDS local. Com a autenticação federada, os usuários têm a mesma senha local, agora passa a ter o diferencial aqui. Os usuários têm a mesma senha local e na nuvem e não precisam entrar novamente para usar o Microsoft 365. Aí eu vou até pegar a caneta, porque em cima deste destaque existe um super destaque aqui. E não precisam entrar novamente. Só que pode definir o ADFS, tá? Porque nas versões anteriores, tanto do hash lá do Password Synchronization, quanto essa nova tecnologia que eu comentei no anterior, que é a PTA, o que acontece? Você precisa, se você precisa logar no ambiente local, você loga no ambiente local com a senha que já está aqui, porque foi criada aqui, é criado aqui. Como ele faz sincronia para lá, você tem que logar lá também. São as mesmas credenciais, tá? Mas precisa logar lá também. Aqui não. Quando você tem um ambiente com ADFS, você é direcionado para logar no ambiente local e ele já entrega automaticamente o serviço. Ele abre a home porque você logou no ambiente local. Então ele faz um passeio de novo, mas ele entrega aqui sem precisar colocar a senha novamente, tá? A autenticação federada pode dar suporte a requisitos adicionais como autenticação baseada em smart card, aqueles smart cards para você logar por hardware, né, por dispositivo, ou autenticação multifator, já começa a entrar aqui o MFA de terceiros, que não só o Azure AD, tá? E normalmente é necessário quando organizações têm requisitos de autenticação com suporte nativo por Azure AD. Para provedores de identidade e autenticação de terceiros, os objetos de diretório locais podem ser sincronizados com o Microsoft 365 e o acesso a recursos de nuvem que são gerenciados principalmente por um provedor de identidade de terceiro, IDP. Então aqui começa a entrar os provedores de identidade terceiros. Você pode envolver no ambiente ADFS e fazer logar na solução terceira e não do Azure AD. Até porque tem empresa, ou tem aplicação de empresa, aplicação local, que não tem suporte para o Azure AD, precisa ser um outro provedor de identidade. Ou simplesmente a pessoa quer optar pelo provedor de identidade que não seja o Azure AD, né? A empresa pode optar. Se sua organização usar uma solução de federação de terceiros, você poderá configurar o logon com essa solução para o Microsoft 365, desde que a solução de federação de terceiros seja compatível com o Azure AD.
tá? Então aqui está um outro processo interessante de mostrar. Olha lá. Então o que acontece? Portal.microsoftonline.com, tá com a DFS? Olha o que ele vai chamar. Vai chamar uma página aqui, um web service, que vai logar no AD local. Tanto que o método de autenticação é o mesmo usuário. Não precisa nem colocar arroba nem nada, e-mail. Se você loga lá como Maurício.Casemiro, você vai colocar Maurício.Casemiro aqui, sua senha do seu Windows, da sua rede local, da sua LAN, do seu ADDS, e aí ele vai entregar no portal. Uma senha só, em um lugar só, ele faz essa viagem toda e entrega. Não precisa logar aqui, logar lá, quando é, por exemplo, um serviço local e um serviço de nuvem, tá? Uma única senha dá acesso, tá? E uma única vez que você preenche a senha, ele já faz toda essa viagem aqui e entrega para você. O portal do Microsoft 365, né? Login.microsoftonline é uma outra URL que chega até lá, certo? Bem, explicada então essa parte de identidades, eu espero que tenha sido útil aí para você que estava com dúvidas, né? Quais são os cenários hoje de autenticação de identidades dentro do Microsoft 365. As próximas aulas elas começam a ser mais práticas, né? Em ambiente mão na massa, how to, hands-on, né? E é isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula.